vamos falar sobre um tema que ainda é um grande tabu, até mesmo dentro do consultório médico: os principais riscos inerentes à prática do sexo anal. Algumas pessoas praticam, mas pouquíssimas conversam abertamente sobre os riscos à saúde de homens e mulheres envolvidos com essa prática. Eu sou Samira Posses, urologista aqui em São Paulo, atendo a homens e mulheres. Para se informar a respeito de consultas presenciais ou online, vocês podem acessar um QR Code ao lado na tela ou um link na descrição desse vídeo. E vamos lá para o tema de hoje. Eu vou identificar os 5 principais riscos do sexo anal que você provavelmente não sabe. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o 5º risco é algo que pode afetar diretamente a sua qualidade de vida a longo prazo. Pessoal, muitas vezes a informação que chega até vocês é baseada em mitos, fake news da internet ou até mesmo em conteúdos adultos que não tem nada a ver com a realidade do corpo humano. Então, muita atenção com alguns conceitos a respeito da biologia do corpo humano que nós vamos falar aqui nesse vídeo. O primeiro risco que você precisa entender é puramente biológico. O canal vaginal, pessoal, ele foi projetado pela natureza para o ato sexual e para o parto. A mucosa vaginal, ela é muito elástica e ela é composta por várias camadas de células que se renovam rapidamente. Comparando com o reto, ele é totalmente diferente. A mucosa anal, ela é extremamente fina, ela possui apenas uma única camada de células. Além disso, o ânus, ele não possui uma lubrificação natural e nem a elasticidade da vagina, por exemplo. Diante disso, o principal risco aqui são os microtraumas repetidos. Devido à falta de lubrificação da região anal e à sensibilidade do tecido, é quase inevitável que ocorram pequenas fissuras invisíveis a olho nu, e essas microlesões acabam sendo a porta de entrada para infecções e inflamações, muitas vezes crônicas. Não é apenas uma questão de dor, de desconforto, pessoal. A questão aqui é a integridade do tecido local e as complicações crônicas que podem estar associadas. O segundo risco inerente à prática do sexo anal é a chance aumentada e muito potencializada de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Pessoal, este é um dado técnico que muita gente ignora. O risco de ISTs, como por exemplo HIV, HPV e hepatites, é significativamente maior no sexo anal quando comparado com o sexo vaginal. Mas qual é a explicação? Por que isso ocorre? É exatamente por causa das microfissuras que eu mencionei no comentário anterior. Como a mucosa do reto ela é muito fina e altamente vascularizada, qualquer vírus, bactéria presente no sêmen ou nos fluidos seminais tem acesso direto à corrente sanguínea do parceiro. Uma informação muito importante: de acordo com dados do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, o sexo anal receptivo é a prática de maior risco para a contração de HIV por ato sexual. Mas não para por aí. O HPV, que é o vírus do papiloma humano, ele tem uma afinidade enorme pela região anal. E como nós sabemos, o HPV ele é o principal causador do câncer de ânus. Terceiro risco associado à prática do sexo anal é o impacto no esfíncter anal e o risco de incontinência fecal. Pessoal, o ânus ele é controlado por 2 esfíncteres, que são fibras musculares. Um esfíncter interno, que é involuntário, e um esfíncter externo, que é o que você controla, o esfíncter voluntário. A prática frequente do sexo anal pode causar um trauma repetido nessas fibras musculares esfincterianas. Um estudo antigo publicado no Jornal Americano de Gastroenterologia discutiu exatamente a relação entre o sexo anal e a diminuição do tônus esfincteriano anal e mostrou que no curto prazo você pode não sentir nada, mas com o passar dos anos esse relaxamento excessivo e esses microtraumas do esfíncter causam lesões das fibras musculares
que podem levar à incontinência anal, ou seja, a dificuldade de reter gases e até mesmo fezes. O quarto risco associado é o mais comum na prática do nosso consultório. É a infecção urinária e a contaminação cruzada entre parceiros. Pessoal, esse risco é de longe a queixa mais comum nos consultórios de urologia e principalmente para as mulheres. E aqui nós estamos falando de translocação bacteriana. O reto, ele é um reservatório natural de várias bactérias do nosso corpo, como por exemplo a Escherichia coli, que é a principal bactéria causadora de cistite urinária em mulheres. Durante a prática do sexo anal, se houver o contato do pênis com a região anal e logo em seguida com a região vaginal ou com a uretra, você está levando milhões de bactérias intestinais direto para o trato urinário. E essa é a causa número 1 de cistite de repetição em mulheres que praticam o sexo anal. É importante frisar que nos homens também pode trazer risco e causar, por exemplo, quadros de prostatite bacteriana ou até mesmo orquite, orquiepididimite, que são as infecções nos testículos exatamente pelo mesmo mecanismo de translocação bacteriana. E o quinto e último risco associado à prática do sexo anal é o agravamento de patologias pré-existentes. Isso mesmo, pessoal, o agravamento de problemas que talvez você já tenha, mas que não sabe. Muitas pessoas, por exemplo, têm hemorroidas internas ou pequenas fissuras crônicas, já tiveram abscessos anais e o atrito, a pressão do sexo anal pode causar o engurgitamento dessas veias, dessas estruturas, levando a crises, por exemplo, de trombose hemorroidária, que são quadros muito dolorosos que podem até exigir uma cirurgia de urgência, alguma intervenção em alguns casos. Além disso, para aqueles pacientes portadores de doenças anorretais, como por exemplo fístulas e fissuras anais, que são quadros extremamente dolorosos, esses pacientes, quando expostos à prática do sexo anal, eles têm muito risco de complicações e de piora crônica do seu quadro. Nós podemos afirmar também que o esforço e a pressão na região pélvica, elas podem favorecer o surgimento, por exemplo, de prolapsos retais em algumas pessoas que já têm predisposição ou uma fraqueza do assoalho pélvico. É um quadro muito desconfortável, o prolapso retal. Trata-se da evaginação. O reto sai para fora a partir de uma frouxidão da estrutura retal e do assoalho pélvico. Pessoal, o meu objetivo aqui não é assustar ou dizer o que você deve fazer ou não, mas como médica urologista, o meu papel é passar a vocês informações corretas, concretas, objetivas, que muitas vezes não são tão divulgadas por aí. E agora me conta aqui nos comentários, você já conhecia algum desses riscos, algum deles te surpreendeu? Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.